Estamos começando no 3º capítulo, e é certamente um capítulo extraordinário, muito lindo e muito importante para a fé cristã. Aliás, nesse capítulo está certamente o versículo, ou um dos versículos mais conhecidos de toda a história da igreja, João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. E nesse capítulo nós não vamos fazer a exposição desse verso hoje ainda, provavelmente na próxima exposição, mas nós vamos ler até o verso 8, e eu convido a todos que estejamos atentos a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode um homem velho, ou como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Amém. João capítulo 3 começa falando de um homem importante no meio dos judeus daquela época. Mas antes de falar de Nicodemos, precisamos lembrar qual é o contexto em que esse texto está escrito. Semana passada lemos, participamos da cena de Jesus entrando no templo, derrubando as mesas, expulsando os cambistas, e vimos que não era ruim o fato deles estarem ali, nem os animais estarem ali sendo vendidos, mas era o comércio religioso, era a ganância dos sacerdotes que estava desagradando a Jesus. As pessoas viam de longe e muitas vezes não conseguiam trazer o animal para o sacrifício que era necessário àquela época. Então, era bom que eles comprassem em Jerusalém. Outras pessoas que vinham de outras partes, judeus de outros lugares, que viessem a prestar adoração, eles não tinham a moeda local, e era importante que tivesse ali os cambistas. Então o problema não era que eles estivessem ali, mas que, na verdade, a religião havia se tornado uma grande fonte de lucro. Como disse semana passada, uma pomba para o sacrifício, naqueles dias de sacrifício, podia valer até 100 vezes mais do que realmente valia. Imagine isso. Jesus então vira as mesas. Na
na maior festa judaica, se não a maior, uma das 3 maiores festas judaicas. Os sacerdotes estavam ali, eles eram influentes no meio em que transitavam, e fazer o que Jesus fez era quase que assinar uma sentença de morte ali. Não fosse o Cristo Senhor de todas as coisas, guiado pelo Espírito, Deus homem, certamente não escaparia dali. Mas nem um segundo da vida do Cristo encarnado pôde ser subtraído dele, porque ele só morreria no momento exato que ele mesmo entregasse sua própria vida. E ele não só vira as mesas, mas fica na festa e faz sinais, porque vemos isso no restante do capítulo 2. O texto diz, no verso 23, que muitas pessoas creram nos sinais que ele fazia, e creram no nome dele, no nome de Jesus. Jesus significa salvação, seu nome é salvação, e ele estava sendo conhecido ali como Salvador. E o texto termina dizendo, no capítulo 2, que Jesus era crido pelos homens, mas ele mesmo não cria em ninguém, porque ele sabia muito bem o que estava no coração humano. Lembra disso? Deus não confia em você, embora seja totalmente digno de confiança, porque ele sabe que a gente é pó, sabe o quanto a queda nos afetou. O capítulo 3 então começa falando de algo que aconteceu nesses dias de festa. É importante que você situe em sua mente o encontro de Jesus com Nicodemos nessa festa que tudo aconteceu. Não foi em outro momento, em outro lugar. O texto diz que havia entre os fariseus, verso 1, um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? A autoridade entre os judeus, alguém que poderia tentar banir Jesus dali, tirar Jesus dali, o homem que fazia parte da cúpula judaica, cúpula esta, que muitos de seus elementos estavam lucrando com os preços exorbitantes, tanto do câmbio quanto dos animais. E esse é um homem fariseu, e os fariseus faziam parte não só de um movimento religioso dos judeus, mas eles eram também uma espécie de partido político que fora certamente instaurado na época da Guerra dos Macabeus, quando tentaram helenizar os judeus, tentaram colocar sobre os judeus os costumes gregos. Então, os fariseus, que eram muito ortodoxos na doutrina, se reuniram e conseguiram sobreviver a este tempo, e eles ficaram sendo vistos como aqueles que eram os guardiões da verdade, por conta de tudo isso, é claro. E na época de Jesus, eles estavam desta maneira, e é claro que muita coisa do farisaísmo tinha se desconfigurado. Eles eram peritos em minúcias da lei, eles eram peritos em impor aos outros tudo aquilo que era a regra de homens. Então, se a lei dissesse, você não pode comer isto, eles diziam, você não pode comer isto, e quando você comer isto, você deve mastigar 17 vezes. Essas minúcias. E eles colocavam adendos às leis de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer no seu ministério que os fariseus desprezavam a lei de Deus por conta das tradições dos homens. Porque por causa das tradições deles, muitas pessoas até esqueciam da própria lei de Deus. Eles eram uma espécie de tribunal judaico, de corte, para definir alguns dos assuntos mais importantes da nação. E é por isso que Paulo vai dizer
em Atos capítulo 26, que ele mesmo viveu como um fariseu, e no verso 5 ele vai dizer que era o grupo mais severo de sua religião. Fique com isso na mente. Nós estamos aqui diante de um homem que fazia parte do partido religioso político mais severo, mais radical. E esse grupo era coeso, eles falavam a mesma língua. Mas por obra e graça do Espírito Santo, um deles procura Jesus. E o texto diz, verso 2, ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, leia comigo, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Bem, o Sinédrio estava querendo a cabeça de Jesus. O Sinédrio queria acabar com Jesus, porque Jesus acabou com a farra dos bons negócios da religião. E eu imagino que Jesus faria em alguns cultos evangélicos hoje. Quantas mesas ele viraria? Quantos caixas e quantos gasofiláceos e quanta gente ele colocaria para fora? Esse tipo de religião que vai extorquir os bens alheios, que entra na casa da viúva, que tira até o último centavo, que suga até a última gota de suor, e que, se necessário, o sangue for derramado que seja, desde que eles lucram, esse tipo de religião subsiste até hoje. E Nicodemos, enquanto os outros fariseus estavam preocupados com os lucros, Nicodemos estava preocupado com a sua alma. Isso é um ponto importante em Nicodemos. Embora Nicodemos vá procurar Jesus de noite, e muitos dizem que Nicodemos está com medo daqueles de sua religião, medo de ser visto com Jesus, e de fato podemos concordar, mas nós não podemos perder o choque do texto e do contexto e deixar de lembrar que Jerusalém nesses dias era pior do que o Rio de Janeiro naquela rua do Saara em dia de Natal. Quantos já presenciaram? Digam amém. Você sabe do que eu estou falando se você já foi no centro do Rio de Janeiro nos dias de Natal, num lugar chamado Saara. Deve ser a antessala do pior lugar do planeta. Você não transita, você não anda, você é andado. Tá certo? Eu sei que você me entende. Quando você entra num trem, num coletivo chamado Japeri, uma experiência transcultural, você consegue conceber o que de fato é ser conduzido para onde você não deseja. E você vai com o fluxo das pessoas. O fato... se você levanta uma perna ou um braço, você vai esperar 3 ou 4 estações para repor a sua primeira posição. Fecha parêntese. Jerusalém estava nesse nível. Era gente sobre gente. Pense no pátio de Jerusalém, um zoológico mal cheiroso, de muito animal, de muito barulho. Ninguém teria uma conversa decente naquela barulheira. Compreende ou não? Muita gente chegando, saindo. Eu não sei, eu tenho a impressão de que eu faria a mesma coisa que Nicodemos. Eu procuraria um horário melhor. Eu detesto barulho inútil. Há barulhos que são producentes, mas há barulhos que são inúteis e que atrapalham a gente. O fato é que de noite, seja pelo movimento ou seja pelo receio de ser visto, ele foi encontrar com Jesus. Bem, não importa muito a hora que você se encontra com Jesus, desde que seja com Ele que você se encontra. Se você é um tanto claudicante no início, um tanto temeroso, um tanto medroso, mas desde que esteja na direção de Jesus, é tão importante que isso aconteça. Um escritor, um pregador chamado Ryle vai dizer que não importa o tanto como você começa, e às vezes você começa de maneira tão fraca na direção de Jesus, mas termina lá na frente muito bem.
Mas muitos podem ser como Judas Iscariotes, que andou com Jesus, viu milagres e no final estava se enforcando longe de Jesus. Por isso é importante que a gente compreenda essa ação de Nicodemos, que já era obra do Espírito Santo na vida desse homem. Ele ainda não tinha a fé e a coragem que deveria ter, mas isso estava em desenvolvimento em sua vida. Bem, ele tinha uma informação sobre Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Rabi é aquele que ensina, o mestre que ensina. E ele está dizendo, nós estamos entendendo, e quando ele diz nós, é muito possível que outros fariseus estavam comentando a mesma coisa. Estamos entendendo que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Ele tem uma informação correta. Ele ainda não é um convertido, mas tem uma informação sobre Jesus. Bem, John Piper vai dizer o seguinte: o cristianismo é basicamente um relacionamento com Jesus, e não um conjunto de ideias sobre a pessoa de Jesus. Falta um S. A razão por que fazemos isto é esta: ninguém será salvo por crer num conjunto de ideias. Um parêntese. Tiago vai dizer, você crê que há um só Deus? Faz muito bem, porque os demônios creem e estremecem. Os demônios também creem em Deus, e que é um só. O diabo crê na maior parte das verdades do cristianismo. Precisamos enfatizar que se uma pessoa não tiver uma confiança viva em Jesus como Salvador e Senhor, toda a ortodoxia ou toda a doutrina correta do mundo não introduzirá tal pessoa no céu. Ou seja, não basta que você saiba quem é Jesus e que você creia que um dia Ele foi encarnado, que um dia Ele morreu, que um dia Ele ressuscitou. Essas informações não são suficientes. Não é só disso que o Evangelho trata. Mas ele tem uma informação sobre Jesus. E Jesus poderia começar uma boa conversa com Nicodemos, dizendo o seguinte: poxa, Nicodemos, que bom que você sabe dessas coisas. Quem sabe você consegue começar a conversar aí com seus amigos fariseus, porque parece que eles não gostam muito da minha pessoa. Quem sabe você, com essas ideias sobre mim, você não possa convencê-los de alguma forma de que eu sou gente boa. Mas Jesus não fala nada disso. O verso 3, ele já entra direto. Jesus lhe respondeu juntos: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus deu uma resposta a uma pergunta que não foi feita. Compreende? Onde está a pergunta dessa resposta? Em lugar nenhum. Acontece que quando Deus tem que dar uma resposta, não precisa haver pergunta, porque quando Ele quer falar, Ele fala o que quer. Isso é importante. Na verdade, a pergunta está implícita, porque quando Ele diz, a gente sabe que você veio de Deus. Sabe por que Ele está dizendo isso? Ele está dizendo que o nosso grupo dos fariseus é um grupo de obediência profunda. O grupo dos fariseus é um grupo que não quer perder nem um pontinho de obediência da lei. Mas a gente nota que a gente não consegue fazer o que você faz. Compreendeu até aqui? Tem alguma coisa que tem no Senhor que não tem na gente. Qual é a parte da lei que a gente está desobedecendo, que o Senhor obedece? Basicamente era essa a pergunta. A gente lê em João 6,28, a pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? É a pergunta feita. Mas Jesus dá uma resposta direta a esta pergunta que visivelmente não é feita, mas nas entrelinhas quer ser respondida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem,
O que Jesus está mostrando aqui para esse homem é que não tem como compreender as questões espirituais se nós não nascermos de novo, e isso é nascer do alto e espiritualmente. O verso 4 tem a resposta, ou melhor, uma pergunta de Nicodemos: como pode o homem velho nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Lembra semana passada que falamos de um tipo de resposta chamado Marshall, que é um tipo de resposta enigmática, que é usado também em outros momentos, mas que Jesus usa desse enigma para dar muitas de suas respostas. Jesus usou desse tipo de resposta aqui. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, em outras palavras, é: a vida eterna não vem de nada que esteja nessa terra. Aquilo que sua alma procura só pode vir do céu. Você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, não é pela sua obediência à lei, não é porque você se acha muito melhor que os outros homens em relação às coisas da lei de Deus. É exatamente o oposto quando você compreende que não consegue responder a tudo que é ou que faz parte da lei de Deus. Nicodemos era mestre em Israel e ele estava acostumado a responder perguntas. Imagine isso. Aqui Nicodemos está fazendo perguntas. Diante de Deus, meus irmãos, diante de Cristo, queridos ouvintes, ninguém tem nada para ensinar, só para perguntar. Ninguém chega diante do Senhor com coisas novas que Ele não sabe. Todos nós chegamos com dúvidas, porque os mistérios de Deus são tão grandes e tão maiores que os nossos, que uma vida inteira de joelhos fazendo perguntas a Ele, parece que ainda é pouco. Parece que ainda não satisfaz os grandes mistérios. Diante dele, ninguém manda, obedece. Ninguém paga, é endividado. Todos nós estamos nessa situação. E Nicodemos está com seus trajes religiosos de fariseu, com as suas roupas de fariseu. Ele está cheio de paramentos da religião, mas ele está completamente vazio de Deus. E a religião pode encher a sua vida de muita coisa, mas se você não estiver cheio de Deus, você não tem nada. E ele está assim. A religião pode te dar, por exemplo, um horário de culto para frequentar. A religião pode te dar uma sensação de culpa abonada por alguma coisa que você fez, por uma oferta que você entregou, por um dízimo, quem sabe, que você entregou. A religião pode fazer de você um cadáver mais cheiroso, mais vestido, mas nunca deixará de ser um cadáver se não nascer de novo. Nicodemos está aqui completamente vazio, e a resposta que ele busca não é encontrada na inteligência humana. Poderá entrar no ventre de sua mãe um homem velho e nascer a segunda vez? Aqui está, queridos, a completa inabilidade do homem de nascer de novo por si mesmo. Assim como o homem velho não pode entrar no útero de sua mãe e nascer de novo, o homem sem Cristo não pode entender as coisas espirituais e não pode ter uma vida nova se do céu não lhe for dado. Você pode buscar na academia, pode buscar na religião, pode buscar na filosofia, pode buscar na ciência, pode buscar em qualquer canto desse universo. Se do céu não lhe for dado, é impossível compreender as coisas espirituais e ter uma nova vida. Assim como o homem velho também não pode nascer de sua mãe.
Como é que alguém que errou a vida inteira, que teve uma vida torta, como é que alguém que tem uma reputação completamente arrebentada diante dos homens, como é que alguém que ninguém mais confia nele pode ter uma vida nova? Somente em Cristo, somente nascendo de novo. Porque tem coisa que você conserta, mas tem coisa que só fazendo de novo. Não é verdade? E a vida de um homem é exatamente assim. O homem não precisa de conserto, ele precisa de começar de novo. É por isso que Jesus está dizendo: Nicodemos, você tem que começar do zero. Você tem que nascer de novo. E é por isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 17: portanto, aquele que está em Cristo é nova criação. Nova criatura é: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Verso 5, leia comigo. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Há muitas interpretações sobre o que significa água e Espírito, sobretudo o que significa água nesse texto. E aqui eu quero ressaltar apenas duas, confirmando a segunda. Alguns vão dizer, por exemplo, que nascer da água é nascer do ventre materno, do líquido materno, do útero. E depois que nasceu fisicamente, para herdar o reino dos céus, já que carne e sangue não podem herdar o que é incorruptível, então devemos nascer do Espírito. É um bom caminho, mas penso que não seja esse o caminho que Jesus está querendo propor para Nicodemos. Compreendo que Jesus está falando dos ritos judaicos, que numa festa como a de Jerusalém, numa festa como a Páscoa, é completamente indispensável aqui. Os ritos judaicos usavam muita água. Sobretudo, um rito judaico era o batismo. Batismo, até essa altura, ainda não é um movimento cristão. Jesus fora batizado no batismo judaico, com água. Era necessário que aqueles que fizessem a sua confissão de arrependimento, a sua confissão de confiança, pudesse passar por esse batismo, que era o batismo de João Batista. E Jesus passa por ele, inclusive. E o que Jesus está dizendo certamente aqui é que não é o aspecto da lei que salva, porque se alguém nasce da água, ou seja, se alguém passa por essas águas, se alguém passa pelas questões rituais de batismos, ou seja, de que nível for, ele ainda não está salvo. Que não é aquilo que lava o exterior que salva, mas aquilo que é interior, aquilo que é espiritual. Jesus está dizendo então aqui que a obediência à lei de Moisés não é algo que nos salva. E a lei não foi dada para a salvação dos homens. A lei foi dada exatamente para ressaltar o pecado da humanidade. Bem, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, se você tentar merecimento diante de Deus somente pelas questões que te foram ensinadas, pelas questões da tua religião, pela água do batismo, de forma nenhuma você pode ver as coisas do reino de Deus. A única forma que você deve, de fato, enxergar as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, é nascendo do Espírito. Note que Jesus não está dizendo: não nasça da água, nasça só do Espírito. Ele está dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Percebe? Por quê? Porque a água aqui aponta para a lei. E ninguém se sente condenado se não ler a lei de Deus no Antigo Testamento. Todos se acham muito bonitinhos, muito bem lavados, se enxergarem somente as partes, digamos assim, que fala da graça.
mas é exatamente na lei de Deus que assumimos toda a nossa incompetência diante de Deus. É exatamente olhando para Moisés, como disse John Wesley, que devemos passar por Moisés para sermos condenados e depois irmos a Cristo para sermos absolvidos. Ninguém enxerga a beleza da graça sem se sentir um réu, porque só sabe de fato o que é o perdão, só sente lavar a alma do peso de culpa aquele que de verdade sabe que é culpado, mas que foi completamente perdoado. Quem já foi perdoado de uma coisa assim muito ruim aqui? Não precisa levantar a mão. Uma coisa assim muito chata. Todo mundo aqui é ser humano e já errou feio com alguém na vida. Sim ou não? Não precisa levantar a mão. Só eu levanto a minha. E a gente sabe o quanto é bom e o quanto é libertador receber uma dose de perdão. Não é verdade? Mas o perdão só faz todo sentido e alcança todo o seu potencial quando nós de fato falamos: nós somos errados mesmo, erramos feio, errei de verdade, e o perdão vem como um bálsamo para a nossa vida. Diante de Deus, igualmente. Diante do Senhor, não queiramos enxergar as coisas do Espírito sem que esse mesmo Espírito nos convença de nossa impropriedade, de nossa inabilidade, de nossa incompetência e de nossa pecaminosidade. Nicodemos tinha declarado que Jesus tinha vindo de Deus, mas isso não era suficiente. Nicodemos, eu compreendo que você sabe que eu vim de Deus, que eu procedo do Pai, mas ainda assim é necessário você nascer de novo. Pode ser que tenha muita gente aqui que tenha informações precisas sobre Jesus e ainda não tenha nascido de novo. Há pessoas que não pertencem a uma igreja e conhecem mais a Bíblia do que muitos que pertencem, mas isso não faz dessa pessoa uma pessoa salva. Conhecer as liturgias cristãs não faz uma pessoa salva. Há uma promessa em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25, diz assim, Deus falando para o povo: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Leamos juntos 26 e 27. Também e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. 27. Também porei o meu espírito dentro de vós e fareis com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Veja, colocarei o meu espírito dentro de vocês. E no verso anterior vai dizer: eu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração. Você lembra no capítulo 2, esse capítulo que antecede aqui, quando Jesus diz assim: destruí esse santuário e eu o levantarei em 3 dias? Lembra disso? Olha que coisa significativa aqui. Jesus está apontando para o seguinte: este templo de pedra vai cair, mas este templo de carne que vai ser derrubado vai ser levantado em 3 dias. Ele tira o de pedra e põe o de carne. Coisa linda. Quem você conhece que tem o coração mais duro dessa face dessa terra? Jesus é poderoso para entrar nesse coração e transformar essa vida. Você deve conhecer umas 10 pessoas de coração duro. Eu conheço só umas 3 ou 4. Jesus é poderoso para isso. E não só para isso, mas também de colocar do seu espírito nessa vida. Nicodemos foi a vida inteira à lei para ser justificado diante de Deus. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: basta.
necessário é que você nasça de novo. Nicodemos, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Parece uma coisa tão óbvia, não é? Parece uma coisa óbvia, mas o que Jesus está dizendo é de uma informação extremamente valiosa. Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 5, 6 e 8, diz: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Verso 6, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 8 juntos, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não podem, estão inabilitados para. Não estão proibidos. Há uma diferença. O texto não está dizendo, os que vivem na carne estão proibidos de agradar a Deus, não. O texto está dizendo, os que vivem na carne não podem, porque não têm habilidade para isso. Eles estão na carne. Nós sabemos, quando olhamos para Moisés, que um grupo de homens foi levantado para ajudar Moisés a cuidar do povo. Você deve lembrar disso. Moisés estava muito atarefado, muito assoberbado. E Deus, por sua obra e graça, levanta ali um movimento para ajudar Moisés. E aqueles homens começam a ajudar a Moisés a julgar o povo. E eles só começam a trabalhar quando o Espírito é dado a eles. O mesmo Espírito que foi dado a Moisés. Naquele momento, quando o Espírito lhes é dado, então eles começam a fazer o que Moisés fazia. Esses homens de Moisés certamente perpassam gerações, e muito desse grupo tem nos fariseus, porque os fariseus também eram homens que julgavam o povo. O que Jesus está dizendo para esse fariseu chamado Nicodemos é: você está querendo, Nicodemos, tocar em coisas espirituais, tentando fazer isso pela carne. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas: vocês começaram no Espírito e querem se aperfeiçoar na carne? Capítulo 5, verso 7 de Gálatas: corri, estão bem, quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? As coisas do Espírito, só pelo Espírito. Verso 7, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. E aí, o que Jesus está dizendo é: Nicodemos, você está acostumado com as obras, com o que você faz, com o que você produz. O que vai salvar você não é o que você produz, é exatamente aquilo que você mesmo não pode fazer por você, é a graça, é nascer de novo. Bem, e o verso 8 é uma ilustração de Jesus, e vamos ler juntos o verso 8. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus tem precisão cirúrgica aqui, nessa ilustração. Na época em que ele diz isso, certamente não havia condição de prever como os ventos, ou de onde os ventos viriam. E até hoje, embora tenhamos condições nos aparelhos para prever a direção dos ventos, ou basicamente para onde eles estão seguindo, qual é a rota deles, ninguém pode impedi-los. Por saber onde eles estão, os ventos estão, nós não podemos evitá-los. Ninguém que sabe onde vai passar um furacão pode dizer, vou evitá-lo. Um furacão, um tornado, um tufão,
pode arremessar árvores centenárias, com raiz e tudo, para muito longe de onde estava plantada. É o vento que faz com que o mar seja arremessado para dentro de uma cidade inteira. Aí Jesus disse: você não vê, mas você ouve a sua voz. Dia desses estava aqui, durante a semana, no dia daquela chuva muito forte, que parecia dilúvio parte 2, eu estava aqui. E todas essas janelas começaram a cantar de maneira diferente. E foi uma percussividade absurda. A gente até ora com mais fervor. Você ouve a sua voz. Você não contém o vento, mas você sabe onde está agindo. Você não contém a obra do Espírito, mas sente que essa obra está chegando na sua vida. Você não sabe de que direção o Espírito vai tomar alguém, mas de repente ele toma e faz a obra que ninguém tem competência para fazer. A obra extraordinária da regeneração, nascer de novo, é obra do Espírito. E aí você vê aquela pessoa que tinha a vida completamente torta, perdida, e Jesus vem e faz uma obra. Jesus vem e salva essa vida. Ninguém entende nada. Terapia não deu jeito, médico não deu jeito, nada deu jeito, dinheiro não dá jeito, família não dá jeito, Jesus vai dar jeito. Por quê? Porque a obra do Espírito é imparável. Não dá para evitar o que o Espírito faz. Diante disso, a gente começa a compreender que assim como nós enxergamos as nuvens que são movidas pelo vento, nós temos sinais também de como o Espírito está agindo na nossa vida. E como é que você sabe que nasceu de novo? Quando você entende que nada do que você faz pela religião tem valor para a salvação da sua alma. Quando você entende que não há nada mais precioso nessa vida e nem ninguém que não seja a pessoa de Cristo Jesus. Quando você entende que todos os valores antigos, tudo aquilo que você entendia que era muito bom, tudo aquilo que você entendia que era o 01 de sua lista, agora vai caindo para as posições de baixo, porque nesta posição de primeiro lugar está Jesus na sua vida. E Ele é o centro da sua história, é o centro de gravidade da sua vida, é Ele que toma as decisões por você, é Ele que direciona você, e é o Espírito de Jesus que vai te movendo na direção dEle mesmo. Necessário vos é nascer de novo. E eu já ouvi gente dizer o seguinte: eu tenho que batizar que é para mudar minha vida, fazer assim uma lavada legal. Sabe como? Zerar, começar de novo. A água não tem poder para isso. Antigamente batizava muito em rio, não é verdade? Porque a ideia era que o rio levava os pecados, e que no batistério o último que fosse batizado já tinha tanto pecado ali dentro, que ao invés dele deixar, ele levava era mais pecados. Essas crendices idiotas, né? A água não tem poder nenhum, mas há poder no sangue de Jesus, que perdoa pecados, que transforma caráter, que transforma a vida de alguém, e que só conserta uma família, porque começa pelo elemento chave da família, a pessoa. Porque ninguém conserta uma família trocando guarda-roupas, colocando um móvel modulado na cozinha, glória a Deus. Não. Ninguém conserta a vida de alguém, por exemplo, apenas parando de beber, parando de fumar, ou seja, cumprindo regras, mudando estereótipos. A vida de alguém só muda quando Jesus toma o controle.
Tinha um carro muito engraçado lá em Nilópolis, que passava e todo mundo prestava atenção. Não sei se eu devo dizer. E o carro tinha um adesivo grande assim. Perdeu o capeta. Jesus no controle. E eu ficava pensando, ou ele é muito ousado, ou ele não sabe o que está dizendo. Não é uma forma muito teológica de dizer o que acontece com alguém, mas quando alguém se converte a Jesus, não é o carro dele que entra no seguro, é a vida dele que é transformada. Porque aí o maligno perdeu e ele não pode mais tocar a sua vida, como diz 1 João capítulo 5. Alguém que nasceu de novo, o espírito ou o maligno já não lhe toca. Isso é uma coisa linda. É o fruto da regeneração. É o entendimento que a obra do Espírito não pode ser desfeita por nenhuma instância desse universo, que aquilo que Jesus fez ninguém desfaz. É por isso que em Romanos capítulo 8 vai dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Ninguém. Quem nos separará do amor de Deus? Fome, angústia, perseguição, perigo, espada, não é? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou seja, aquele que manda na nossa vida. Por quê? Porque o seu Espírito já entrou no coração, já fez uma obra de transformação, já mudou o governo da alma, já mudou as prioridades da mente, já transformou o coração de pedra num coração de carne e agora é nova criatura. Ainda é um pecador sendo santificado, mas ele em Cristo já se assenta nas regiões celestiais. Por quê? Porque ele descobriu que esta obra faz parte de um plano eterno e por conta disso o seu nome já está escrito no livro da vida. A pergunta é: quem tem poder de apagar algo que o próprio Deus escreveu? Isso é para que a gente compreenda que a gente pode duvidar do governo, que a gente pode duvidar da família, que a gente pode duvidar dos homens, que nós podemos duvidar do caráter de um e de outro, mas que ninguém poderá duvidar da certeza que vem do alto. O que Deus faz, ninguém pode desfazer. Necessário vos é nascer de novo. Aplicações práticas, finalmente. Primeira: não tente se garantir em sua posição religiosa. Diante de Deus ninguém sabe de nada. Pastor, eu sou religioso, eu frequento igreja, eu sei como é que Deus gosta das coisas, eu tenho a minha religião, cada um tem a sua. E esse é o pior discurso que existe. É o pior discurso, porque quando alguém diz que cada um tem a sua religião, significa que ele está confiado na sua religião e não em Cristo. Então, não tente se garantir na sua posição religiosa. Diante de Deus, ninguém sabe de nada absolutamente. Segundo, saber que Jesus vem da parte do Pai não o confere lugar entre os filhos de Deus. Quem é Jesus? Você pode dar várias respostas sobre Jesus. Que ele nasceu em Belém, nasceu de Maria, ainda virgem, que foi encarnado, que viveu na Galileia, passou em Cafarnaum, que foi, que liderou 12 discípulos, que grande multidão seguia, que é o cumprimento de todas as profecias, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus. Pode citar textos enormes, por exemplo, do Sermão do Monte, que é pregação do próprio Jesus, e ainda assim não serão salvos. Saber de muita coisa sobre Jesus não significa que a sua vida pertença a Ele. Aliás, muitas pessoas são conhecidas por tanta gente, em suas biografias,
não é? Em suas histórias, mas não significa que aquele que diz sobre esta pessoa conhece esta pessoa, apenas leu sobre ela. Ler sobre Jesus é importante, saber sobre Jesus é importante, saber que Jesus vem do Pai é importante, mas isso ainda não confere lugar como filho de Deus. É necessário nascer de novo. Terceiro, não tente entender as coisas espirituais pela força de sua humanidade, da inteligência e outras formas. Coisas do Espírito só são entendidas pelo Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem anda na carne não pode agradar a Deus, mas aquele que é guiado pelo Espírito, então pode agradar a Deus. Entender as coisas espirituais é só pelo Espírito. Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido, por ninguém é entendido. E é por isso que tantas coisas acontecem ao redor de tantas pessoas e não há entendimento daquilo que acontece. Às vezes você acha que é o governo, às vezes você acha que é o vizinho, às vezes você acha que é sua sogra, às vezes você acha que é um parente, às vezes você acha que... E na verdade são coisas espirituais. E as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por último, implore que o Espírito Santo faça em sua vida a obra da salvação. O poder do Espírito derruba todas as resistências humanas. Por que essa última aplicação é verdade? Porque até para o homem implorar, ele precisa que o Espírito lhe instigue a implorar. Por isso, se o teu coração começa, como de Nicodemos, a desejar estar mais próximo de Cristo, esse é um tempo e esse é um momento que o próprio Espírito de Jesus já vai conduzindo o teu coração a querê-lo. Filipenses capítulo 2, verso 13 vai dizer: porque Deus é aquele que opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso, se tem alguma esperança para a alma de alguém, é implorar que Jesus o salve. É implorar que Jesus o resgate das trevas. E aí, queridos e queridas, a gente para no Salmo 51, que diz que um coração, quando ele é quebrantado, Deus não despreza. Enquanto o homem chega diante de Deus, dizendo das suas prerrogativas, dizendo o quanto é bom, o quanto faz isso, o quanto faz aquilo, não tem conversa. Mas quando a gente chega quebrado diante de Deus, nunca alguém chegou quebrado diante de Deus e saiu quebrado. Porque a Bíblia diz que Ele não dispensa a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Ou seja, Ele reacende a chama, Ele aproveita o quebrado, Ele restaura o coração ferido. Que o Evangelho entre pelo poder do Espírito no coração de cada um de nós. E que não sejam as minhas, mas as palavras do Senhor e a ministração do Espírito a convencer a cada coração nessa noite o quanto carece da graça de Deus. E pode ser que você tenha entrado aqui porque você foi convidado por alguém, mas deve sair lembrando e sabendo que quem te trouxe foi Jesus. Porque é só Jesus que faz isso com a gente. E no momento de sair, 1000 coisas aparecem na frente. 1000 imprevistos. É só o Senhor para guardar o teu caminho para chegar até aqui. Não é verdade? E que essa palavra domine o teu coração, como tem dominado o meu coração. E que Jesus salve os perdidos. E que Ele restaure os abatidos. E que Ele acalme os desesperados.
mas desespere também aqueles que estão calmos demais, indo para o inferno. Que a graça de Jesus alcance a cada coração. Amém e amém.